Aí ele entrou para poder corrigir tudo que estava lá, fora do lugar. Então na nossa vida, da mesma forma, quando a palavra de Deus entra, Jesus vai querer corrigir algumas coisas. É no momento em que a pessoa tem que deixar, tem que abrir o coração, tem que abrir mão de muitas coisas que fazia, porque senão a obra de Deus não vai ser feita na vida da pessoa, vai continuar a mesma velha criatura e não vai ser salvo de forma nenhuma. Mesmo que Jesus tenha derramado sangue, mesmo que Jesus tenha sofrido para salvar a pessoa, mas se a pessoa não deixar Deus mudar a vida dela, vai continuar da mesma forma perdido do jeito que estava antes. Entende? Então, está para acontecer o arrebatamento e o julgamento final. Mas antes desses fenômenos acontecer, né, a palavra de Deus está sendo pregada, o Evangelho está sendo pregado. E nós somos privilegiados de ser alcançados por essa graça hoje. Aleluia, Jesus. Então nós vamos valorizar o que Deus está fazendo na nossa vida. Então ele falou com aquele homem, com aquele rei, e falou também com o povo, mas não lhe deram ouvido. No 11 está dizendo assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram com cadeias e levaram para a Babilônia. Está vendo? Qual foi o preço da desobediência e de não dar ouvido a Deus? Deus não está nos ameaçando que se não ouvir vai acontecer, não. Deus está simplesmente nos fazendo entender a realidade das coisas. Foi assim desde o começo e vai ser assim até o fim. Nós estamos no mundo, irmão. Eu sempre prego na igreja e falo: são dois reinos, são reinos diferentes. O reino das trevas e o reino da luz. Só os dois. O reino das trevas é o diabo, o reino da luz é Jesus. Quem não é de Jesus, não é de Jesus, pertence ao outro lado, não tem meio termo. Até brinquei esse dia na igreja e dizia: não existe purgatório, ou existe o céu ou o inferno, só isso. A luz e as trevas, nós precisamos decidir estar com Jesus. Mas o curioso e interessante é que mesmo depois que eles desobedeceram, não ouviram e foram punidos por causa disso, Deus ainda entrou depois, ainda ajudando. Aqui no 12 diz assim: ele angustiado, suplicou de veras ao Senhor, seu Deus, e muito se angustiou, se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus tornou-lhe favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Mas sofreu tanto para quê? Às vezes tem pessoas que sofrem à toa, não precisava sofrer tanto, porque cada ação tem uma reação, e tudo que nós plantamos nós colhemos. Então quando nós decidimos consagrar nossa vida a Deus, muitas coisas são evitadas, nós colhemos uma paz grande. E quando vem a tribulação, Deus nos ajuda e nos sustenta durante ela. Eu vejo aqui na Bíblia pessoas que obedeceram a Deus, que eram pessoas íntegras, retas, tementes a Deus, que se desviavam do mal, e mesmo assim veio problema na vida deles. Mas o importante é que durante aqueles problemas que eles passavam, eles eram consolados por Deus. Essa é a verdade. Mas quando a pessoa desobedece e vem a punição, ela sente culpa, ela sente condenação, e ela não se sente bem de forma nenhuma, ela se sente culpada. E muitas pessoas desistem até de viver e perdem a própria vida, tiram a própria vida, porque não suporta o tamanho do peso, o peso que vem sobre a consciência dela. Então não vale a pena sofrer dessa forma, por desobedecer a Deus. Esse aqui então fez da mesma forma, só que Deus entrou com misericórdia depois e restaurou. Agora veja, terminando aqui, o último exemplo que nós vamos dar aqui está lá em Jonas, depois do profeta Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias. O livro de Jonas. Quem já ouviu falar do profeta Jonas aqui? O profeta Jonas é famoso por fugir do Senhor. Deus deu uma ordem para ele, ele resolveu ir para o outro lado. Tinha uma nação que era mais um que estava sendo ameaçado de ser destruído por causa do pecado. Então Deus chamou o profeta e encarregou ele de uma missão: vai lá na cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, porque a malícia daquela cidade subiu até mim. O pecado daquela cidade está grande. Eu vou ter que agir lá naquela cidade. Mas aí Jonas não foi para Nínive. E a palavra diz que ele foi para a Espanha. Só que no caminho, lá no meio do mar, estava num navio e deu uma tempestade grande, porque ele estava desobedecendo a Deus. Ele foi jogado no mar
né? Resumindo aqui a história. E Deus então preparou um grande peixe. O peixe engoliu Jonas. E Jonas foi lá para o fundo do mar. E lá da barriga do peixe ele clamou a Deus. Mas teve que sofrer tanto. 3 dias. Imagina só. 3 dias. Eu estava meditando na palavra hoje. E estava comparando aquela passagem de Jesus e os discípulos. Você já ouviu aquela passagem que fala? Quando Jesus mandou os discípulos atravessar para o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, os discípulos foram. Obedeceram o Jesus e foi. E no meio do mar deu uma tempestade. Só que eles estavam obedecendo. Jonas aqui, desobedeceu uma ordem do Senhor. E foi para a Espanha. E lá no meio do mar deu uma tempestade também. Só que aí o que acontece? Quando a tempestade veio lá onde os discípulos estavam de Jesus, ficou a noite inteira ali lutando. Mas Jesus estava intercedendo por eles. Lá no monte ele orou lá e passou a noite inteira em oração. E os discípulos estavam em obediência. Depois da tempestade, Jesus veio caminhando sobre as águas. E depois da tempestade cessou e veio a paz na vida deles. Agora aqui, o Jonas, eles estavam em desobediência. Depois da tempestade, depois daquele susto todo, ainda veio tanta coisa na vida de Jonas, até Deus tirar ele para fora daquela situação. Estou dizendo para você, a palavra diz que Deus põe à prova o justo e o ímpio. Mas o ímpio, a Bíblia diz que ele terá que curtir muito sofrimento, porque não obedece. O justo, aquele que vive pela fé, ele pode passar prova, mas o Senhor sempre vem para poder ajudar no momento certo. Então, o que acontece? Depois da tempestade no mar, veio o desespero, porque Jonas foi jogado no mar. Imagina só, uma pessoa sendo jogada no meio do mar. Olha o desespero. Depois, como se não bastasse, veio um grande peixe, engoliu Jonas. Agora ele falou, agora acabou tudo. Como que vai fazer agora para sair? Está lá no profundo dos mares, dentro da barriga de um peixe. Que esperança que ele podia ter? Além do mais, sabia que estava acontecendo porque estava desobedecendo as ordens do Senhor. Não é fácil, não é bom de forma nenhuma, irmão, desobedecer o Senhor, não. Mas depois ele clamou e a misericórdia de Deus ainda ajudou. E Deus deu ordem ao peixe, o peixe vomitou lá na praia. Aí trouxe ele de novo para a terra. Mas olha o que ele teve que passar. Tanta coisa. Deus está nos ajudando a entender a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Mesmo que a gente passe luta agora, nessa vida, nesse tempo pouco, é um pouco de tempo que nós vivemos aqui na terra, mas depois vem uma eternidade. E isso que importa, nós fazemos a vontade de Deus aqui. Então, irmão, esse trecho aqui da mensagem fala que Jonas desobedeceu. Só que depois Deus diz para ele, lá no capítulo 3, pega no capítulo 3 aí, veja aí. No capítulo 3. Quando ele voltou, que o peixe vomitou ele na praia, Deus deu ele a ordem de novo. Será que ele foi dessa vez? Depois de tudo que ele passou, Deus voltou a dizer para ele, vai lá na cidade de Nínive e prega lá. Dessa vez ele foi. Ele aprendeu a lição. E diz assim a palavra: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade no caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então Deus entrou com a mensagem naquela cidade. Era uma cidade que tinha 120 mil habitantes. Deus mandou a palavra lá. Como mandou a palavra, como falou com Eva e Adão lá no jardim, como falou com Caim antes de cometer aquele absurdo com o irmão dele, como falou com Manassés e com aquele povo, ele falou agora com aquela nação de Nínive. Falou através do profeta. O profeta foi lá e pregou a mensagem antes de acontecer o que Deus estava pensando em fazer. Só que aqui a atitude desse povo foi diferente. Veja o que eles fizeram. Uma das dificuldades do ser humano é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a pessoa crê, ele tem muitos benefícios quando ele resolve crer nessa palavra.
Quando foi pregada aquela mensagem, no 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus. Que coisa! E proclamaram um jejum e vestido de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso significa arrependimento. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, irmão, é para provocar e produzir arrependimento, como aconteceu aqui, ó, com esse povo dessa cidade. Quando eles ouviram a notícia que Deus estava para destruir a cidade por causa do pecado, eles proclamaram um jejum, vestido de pano de saco, desde o maior até o menor. Eles receberam a mensagem, contanto eles receberam a mensagem ali e creram tanto que eles fizeram isso aqui, ó. Veja o que a palavra diz. Até o próprio rei da cidade diz assim: chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se em cinza. A atitude dele foi essa. É a atitude que toda pessoa que ouve a palavra de Deus tem que tomar: se arrepender. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos dizer que nós precisamos consertar com Deus. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converter do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Está vendo? Quando a pessoa toma a atitude de mudar de vida, então a ira de Deus se desvia da pessoa. Glória a Deus. O evangelho é pregado para isso. A palavra de Deus é pregada para isso, para mudar de vida, para o ser humano mudar de vida. Feliz o homem que recebe a palavra de Deus, que recebe a correção, que é corrigido por Deus, enquanto há tempo ainda. Amém, irmãos? Essa é a mensagem dessa tarde. Faça como o rei de Nínive e o povo de Nínive fez, porque você vai ser poupado por Deus.